Fique de pé no seu lugar. Você já falou com essa pessoa que está do seu lado? Fale com essa pessoa abençoada, esse homem de Deus, essa mulher de Deus. E agora você vai profetizar sobre a vida dessa mulher, desse homem que está aí do seu lado. Fique de pé no seu lugar. Profetiza agora na vida dessa pessoa, palavras proféticas nesse homem de Deus, nessa mulher de Deus. Amém. Já abençoou o seu irmão com essas palavras proféticas? Glória a Deus. Amém. Então vamos orar agora nesse momento, entregar essa palavra ao Senhor. Amém. Senhor, nós queremos nessa noite te agradecer por estarmos aqui na tua casa. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, nas nossas vidas. E diante do Senhor nessa noite, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o nosso coração, Jesus, possa ser uma terra fértil, que essa palavra que for lançada hoje possa dar frutos em nossas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos agora a Tua doce presença, Senhor. Pai, prepara a nossa mente, o nosso coração para ouvir a Tua voz. Abre os nossos ouvidos e faça-nos entender a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. E eu queria convidar você, hoje nós vamos estar falando, quantos aqui já tiveram os seus planos frustrados? Levanta a mão, você planejou algo, planejou, e quando chegou o momento desse plano acontecer, foi frustrado. E como é que você ficou quando isso aconteceu? Arrasado, né? Então hoje o tema que nós vamos estar falando, o que fazer quando os nossos planos são frustrado. Esse vai ser o tema que nós vamos estar trabalhando nessa noite. E a passagem bíblica está lá no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Que diz assim: há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Amém? Fala para essa pessoa que está do seu lado: existem muitos planos no seu coração, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus na sua vida. Amém? Amém. E eu queria começar contando, né? Porque essa palavra nasceu de uma experiência que eu vivi no dia de hoje. E eu tenho um plano muito especial na minha vida. Eu estou planejando ir visitar minha mãe agora nos próximos dias. E hoje eu tirei o dia para resolver isso, né? Porque eu estava olhando já algumas passagens, então eu precisava ir lá no ponto para comprar a passagem. Então eu me programei hoje para isso. E logo cedo eu me programei, me arrumei, toda feliz, porque era o dia que eu ia lá comprar a minha passagem. Peguei minha identidade, peguei o cartão que eu ia estar utilizando e coloquei no bolso. E fui para a parada, linda e maravilhosa, feliz da vida. Esse era o plano que eu tinha para hoje. Beleza, peguei o ônibus, cheguei. Quando chegou no local que eu ia descer, eu desci e quando eu coloquei a mão no bolso, cadê a identidade? Sabe quando você perde alguma coisa e você procura 10 vezes no mesmo lugar? Sabe? Essa foi eu. Fiquei procurando igual uma louca, desesperada, colocando a mão no bolso, tirando a mão do bolso. Falei, meu Deus do céu, cadê? E eu, para completar, eu coloquei o cartão dentro da identidade. E aí começou a ver o desespero no meu coração. Falei, e agora, como é que eu vou fazer? Mas eu vou lá. Aí eu fui lá para pegar mais informação e com a cabeça a mil, porque sem identidade não dá para viajar, gente. O cartão que eu ia passar também estava lá e eu fiquei desesperada. Eu falei assim, não, a única solução eu acho que eu deixei em casa, mas eu tinha certeza, convicção que eu tinha colocado esse cartão dentro do meu bolso. Beleza. Liguei para Maria Eduarda, não estava em casa, então corri para casa. Quando chegou, eu passei lá no mesmo caminho que eu tinha ficado lá esperando o ônibus. Fui para casa, cheguei em casa, procurei, revirei esse cartão, não achei. A identidade, não achei. E o Senhor começou a falar comigo, você pode até ter planos, seu plano hoje era esse. Mas a última resposta, né, o propósito que vai prevalecer na sua vida é a minha vontade, é o meu propósito. E eu fiquei ali angustiada e nasceu essa palavra.
né? O que fazer quando os nossos planos são frustrados? Porque nesse momento, um plano que eu tinha feito foi frustrado. E eu falei, agora pronto, perdi a identidade. Como é que eu vou viajar? Não vai dar, porque meu plano é viajar na próxima semana. Não vou conseguir viajar. Porque daqui que eu peço, não é fácil pedir uma identidade. Demora pra caramba, porque até você achar vaga, demora. E agora? E aí o Senhor começou a falar ao meu coração. E a primeira coisa que nós devemos fazer quando os nossos planos são frustrados é não reclamar. Não reclame. E eu queria reclamar da situação. Mas por quê? Quando eu estava saindo, eu lembro que eu esqueci o celular. E eu fui lá buscar o celular e coloquei juntamente com a identidade. Identidade de plástico, sem dúvida. No momento que eu fui tirar aqui, a identidade caiu. Por que eu fui pegar o celular? Era melhor ter deixado o celular em casa e eu não ter perdido. Eu comecei a reclamar da situação. E a primeira coisa que o Senhor falou no meu coração, não reclame. Lá no livro de Êxodo, capítulo 17:3, diz assim: mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e os nossos rebanhos? Eu aprendi, Deus falou comigo, minha filha, o povo do Egito era para ficar 40 dias no Egito, no deserto. Eles saíram do Egito e o plano de Deus era tirar o povo do Egito e levar eles para a terra prometida. Havia uma promessa na vida do povo de Israel. E o plano de Deus era que eles ficassem apenas 40 dias ali no deserto. Só que quando aquele povo saiu, né, do deserto, e quando começou a acontecer muitas dificuldades ali, aquele povo começou a reclamar. Aquele povo começou a questionar com Moisés: por que você nos tirou lá do Egito? Era melhor a gente ter morrido lá no Egito. No primeiro obstáculo, que foi o Mar Vermelho, eles, quando viram aquele exército ali cercando eles começaram a ficar desesperados. Eles começaram a reclamar por que Moisés tinha tirado eles do Egito. Porque era melhor eles terem morrido lá no Egito do que morrer ali. E logo à frente aconteceu um grande milagre. E mais na frente, o povo continuou reclamando, continuou murmurando. Ou seja, quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, atrasa a promessa de Deus. Ou até mesmo não acontece a promessa de Deus. A Bíblia fala que eles iam ficar 40 dias, mas eles ficaram quanto tempo? 40 anos. Aí a gente olha para a nossa vida e fala assim: poxa, por que o processo está demorando tanto na minha vida? Por que o propósito de Deus está demorando tanto a acontecer na minha vida? Será que nós não estamos reclamando ou murmurando de muitas coisas que estão acontecendo? Ao invés de agradecer a Deus, ao invés de acalmar a alma, acalmar o coração e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Aquele povo, eles passaram a quantidade de tempo ali no deserto, porque ao invés deles guardar o coração, guardar a boca, eles preferiram murmurar. Muitos não entraram na terra prometida, porque devido a tanta reclamação ali no meio do deserto, muitos morreram. E mais ainda, Moisés, que ia entrar na terra prometida, não entrou. Por quê? Porque no momento que Deus falou para ele, Moisés estava ali já no limite. Por quê? A murmuração, não sei, a reclamação. Eu não sei se você já conviveu com pessoas desse jeito. Quando aquela pessoa começa a reclamar, como é que você fica? Lá no seu trabalho. Aquela pessoa que só sabe reclamar da vida. Aquela pessoa que só sabe murmurar da vida. Aquela pessoa que nunca consegue agradecer, ela só reclama. Aí você olha para a vida dessa pessoa e fala: poxa, essa pessoa não muda. Poxa, essa pessoa não cresce na vida. Essa pessoa não desenvolve. Essa pessoa, ela no trabalho dela, ela não sobe de cargo. Aí você olha para a vida dessa pessoa. E aí você até mesmo, seus ouvidos começam a ficar doendo. Eu sou assim. Quando tem uma pessoa que fica reclamando tanto dentro de mim, perto de mim, eu vou ficar agoniada. E é tão ruim, porque começa a vir aquele peso sobre você. Porque é esse o poder que a reclamação tem, a murmuração tem, de paralisar as promessas de Deus. Ou então, durar, ou até mesmo não acontecer. E muitos não herdaram a terra prometida por causa da reclamação. Então que nós hoje possamos guardar a nossa boca, possamos guardar o nosso coração e possamos guardar os nossos pensamentos. Porque muitas vezes nós não murmuramos com a nossa boca, né? Mas o nosso coração está ali cheio de
murmuração, de reclamação, reclamando das situações que estão acontecendo. Então tire a reclamação e comece a agradecer. Deus, eu não sei, e foi o que eu comecei a fazer. Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou triste, eu estou angustiada, mas eu sei que o Senhor está no controle. Deus falou assim, não reclame. E aí eu segurei a boca para não reclamar. Porque, queridos, foi desesperador. Amém? A segunda coisa que eu preciso fazer, como não questione a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana sobre tudo. Fala para essa pessoa que está do seu lado, a vontade de Deus, ela é soberana sobre todas as coisas. Mesmo que eu não entenda, eu preciso não questionar a vontade de Deus. Lá no livro de Romanos 9:20 diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizestes assim? Não questione a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana sobre a sua vida. Por mais que você não está entendendo agora, sempre vai lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer assim: ah, Deus, agora eu entendo por que eu estava passando por essa situação. Deus, agora eu compreendo por que o Senhor me fez viver aquilo que parecia ser o meu fim. E hoje eu sei que não era uma lição que o Senhor estava me preparando para viver isso hoje. Então não questione a vontade de Deus, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para você, para a sua vida. A Bíblia fala que Ele já, todos os nossos dias já foram escritos. Isso mostra que Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Porque muitas vezes quando as coisas começam a desandar ou sair do nosso controle, aí nós falamos assim: meu Deus do céu, agora acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Não, Deus está trabalhando e nós precisamos acalmar o nosso coração e não questionar a vontade de Deus. Deus, mas por quê? Nem tudo eu vou precisar saber o porquê, eu só tenho que entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. E essa é a parte mais difícil de nós como seres humanos. Então não questione a vontade de Deus. Lá no livro de Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperei. Ou seja, Deus, Ele sabe os pensamentos que tem ao teu respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Ele está no controle de todas as coisas. Fala para essa pessoa que está do seu lado: olha, Deus está no controle de todas as coisas. Está difícil, pastora, está doendo. Fala de novo: Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. E muitas vezes a gente não vai entender agora, mas lá na frente nós vamos entender o porquê. Então Deus, Ele é soberano e Ele está cuidando de você. Então pare de questionar e aceite a vontade de Deus na sua vida. Aceite a vontade de Deus, porque quanto mais você questiona, mais vai demorar o processo. Mais Deus fala assim: meu filho, eu quero te ensinar. Sabe aquelas pessoas que parece que amam ficar no deserto? Ah, o deserto, sim, todos nós vamos passar pelo deserto. Mas será que o desejo de Deus é que nós passamos a vida inteira, ficamos o resto da vida até Jesus voltar no deserto? Será que essa é a vontade de Deus? Será que o deserto não é apenas um lugar temporário que Deus quer nos colocar para nos ensinar, para nos forjar e para nos preparar para o propósito que Ele tem na nossa vida? Como está sendo a sua vida? Então, se hoje você está passando por isso, falou: Deus, eu não vou questionar a tua vontade, eu vou me render. Se renda à vontade soberana de Deus. Renda o seu coração a Deus e deixa Deus trabalhar na sua vida, porque aqui você não está entendendo, mas logo, logo você vai entender o que Deus está fazendo. Amém? Falou: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu confio, eu creio que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E eu não vou questionar a tua vontade na minha vida. Eu aceito a tua vontade na minha vida. E diante de tudo isso que eu estava vivendo hoje, eu falei: Senhor, eu não vou questionar a tua vontade. Se o Senhor quiser que eu vá, se é o momento para mim ir, o Senhor vai preparar tudo. E se não for, não vou.
E vou o quê? Aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Porque nós estamos tão acostumados a tomar decisões, queridos, e nem consultar a Deus. Simplesmente a gente faz o plano, a gente planeja, e aí a gente esquece de perguntar para o dono do projeto: o que o Senhor acha disso? Senhor, esse é o tempo, esse é o momento de fazer isso? É isso mesmo que o Senhor tem para mim? Senhor... Não, nós só vamos fazendo planos, mais planos, projeto, mais projetos, e esquecemos de perguntar para o dono do projeto, que é Deus, se é o momento, se é para ser feito, como é que deve ser feito esse projeto. Queridos, Deus, Ele quer reinar sobre as nossas vidas, Ele quer reinar em todas as áreas da nossa vida, mas para isso nós precisamos estar atento àquilo que Ele quer fazer. E como hoje eu aprendi, Deus permite que a gente passe por muitas situações, porque Ele quer nos ensinar algo. Em muitas situações que você está vivendo, Deus está te ensinando algo. E você precisa entender o que Deus está te ensinando. Deus, olha, eu quero aprender, eu preciso aprender o que o Senhor quer me dizer diante dessa situação. Você acredita que tudo que acontece com você não é por acaso? Você acredita nisso? Que tudo que acontece com você, porque tinha que acontecer. Muitas coisas acontecem porque nós permitimos ir por alguns caminhos que não é para ir. E Deus está falando assim: meu filho, por que você está indo por aqui, sendo que eu quero que você vá por essa rota? Meu filho, eu planejei esse caminho para você, então por que você está fazendo tantos planos, tantos projetos para mudar de rota? E aí o que acontece? Quanto mais eu vou para essa rota, que não é a rota que Deus tem para a minha vida, mais longe eu fico do propósito de Deus. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Era 40 dias, o projeto eles chegar na terra prometida. Mas quanto mais eles reclamavam, murmuravam, mais eles iam indo para outra rota totalmente diferente. E aquilo fez com que eles ficassem esse período todo longe, ali fora do que Deus tinha para a vida deles. Então é um tempo que eu creio que Deus está nos preparando para a gente viver a vontade dele soberana. Não simplesmente a vontade que me agrada, porque é muito fácil eu viver aquilo que me agrada, aquilo que é cômodo, que é fácil para mim viver. Isso é muito fácil. Mas quando é para não me tirar ali da zona de conforto e me levar para outro caminho, que é onde Deus quer me forjar e me tratar, muitas vezes há resistência. Há resistência. Então hoje você possa entender: se Deus frustrou os seus planos, é porque Ele tem um propósito nisso. Se Deus frustrou aquilo que você planejou, é porque Ele tem um propósito sobre todas as coisas na sua vida. Amém? A terceira coisa que nós aprendemos aqui, que eu aprendi hoje: confie. Mesmo que tudo esteja desmoronando, mesmo que a sua cabeça está faltando explodir, confie no Senhor. Confie no Senhor. Queridos, essa palavra, ela é uma palavra pequena. Confie. Na verdade, é fácil de ser dita também, mas a prática dela, de confiar em Deus de todo o nosso coração, de confiar em Deus de uma forma completa. Porque quando vem a situação difícil na nossa vida, a primeira coisa que vem é o desespero. A primeira coisa que vem é os questionamentos. A primeira coisa que vem é a dúvida. A primeira coisa que vem é o medo. Será se vai dar certo? Como vai ser? E esse é o tempo que a gente tem vivendo, muita ansiedade, muita preocupação. E aí a gente fala: eu confio em Deus, mas no dia que o vento forte sopra sobre a nossa vida, aí é o momento que entra a nossa confiança. No dia que as nossas finanças começam a desandar de uma forma, aí é onde entra a nossa confiança. Porque é muito fácil a gente confiar quando tudo está bem, não é verdade? Quando tudo está maravilhoso, nossa, é muito fácil confiar. Mas quando tudo começa a desandar, quando tudo começa a sair do nosso controle, porque querendo ou não, nós gostamos de controlar, né? Mulher principalmente, controladora, gosta de estar no controle da situação. E aí no momento que é para você entregar esse controle, aí tem a resistência. E quando há a resistência, não tem o agir de Deus na nossa vida, porque nós estamos resistindo à vontade de Deus. Então hoje, nós precisamos confiar em Deus. Como tem sido a sua confiança em Deus? Durante o seu dia a dia, você tem confiado em Deus? Você tem confiado em Deus de todo o coração? Você tem vivido debaixo de uma confiança que você diz: Senhor, eu creio, eu não estou entendendo, mas eu confio. E eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas.
Senhor, está tudo desabando aqui, mas eu confio, porque o Senhor é soberano sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Fala para essa pessoa que está do seu lado: confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria riqueza, na sua própria força. Queridos, Deus nos chama a viver na dependência dEle, porque confiança é isso, é depender dEle. Literalmente é depender dEle em todos os aspectos das nossas vidas. O nosso respirar, o nosso andar é depender de Deus. Então confie no Senhor de todo o seu coração. Sabe quando aquela aflição vem de encontro a você? Sabe quando aquele medo vem de encontro a você? A Cássia passou por isso recentemente com a sobrinha dela. Estava em um leite, no UTI. Foi entubada. Imagina como a Cássia suportou, mas o Johnny passou por isso tudo, né? Ana Paula, recentemente, a mãe dela também estava lá no hospital lutando. Ainda está no hospital, Ana? Ainda está no hospital. Então, queridos, quando a gente está de fora da situação, é muito fácil a gente falar para o irmão e falar assim: ó, confia em Deus, né? É fácil. Mas quando a pessoa está dentro da situação e viver essa confiança. Mas é justamente nessas tempestades, nesses momentos difíceis, é que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E não se apoiar na nossa própria força e nem nos nossos recursos humanos, porque a medicina pode falhar, os nossos recursos humanos podem falhar, mas o Senhor, Ele jamais falhará, porque Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas, e tudo que Ele quer, que nós possamos confiar nele de todo o coração. Ele quer que nós corremos para os braços dele naquele momento de aflição e que nós possamos confiar que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Queridos, é isso que Deus quer de nós, uma confiança total nele, somente nele. Senhor, eu creio, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está no controle dessa situação. E eu, Senhor Jesus, eu vou vencer. Queridos, quando você está passando por esse momento de aflição, e quando você começa a falar para Ele: Senhor, eu creio, Senhor, eu confio. Senhor, 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, todavia, confiarei no Senhor. Eu confiarei no Senhor. Porque isso vem a força de Deus sobre a sua vida. E essa força te ajuda a lutar e a acreditar e a permanecer de pé, acreditando que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então hoje, que nessa noite a sua fé seja fortalecida, que nessa noite você volte a confiar no Senhor de todo o seu coração e entender que Ele está no controle de tudo. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor, ela sempre vai permanecer. Sempre vai permanecer. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida, essa confiança, essa certeza, porque quando nós geramos isso no nosso coração, tudo parece não significar nada, mas quando Deus assume o controle, as coisas começam a clarear, os nossos olhos começam a enxergar de outra forma, a paz reina dentro do nosso coração, e a confiança nele nos fortalece, para continuarmos de pé e lutando e acreditando que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então não deixe que a sua mente seja tomada por situações ou até mesmo por pensamentos negativos, porque é nesse momento que a nossa mente entra em guerra, porque o nosso espírito quer confiar e acreditar em Deus. Lembra no livro de Gálatas, onde diz que a nossa carne, ela luta contra o espírito? Então o nosso espírito, ele quer confiar em Deus, mas a nossa carne, ele vem o quê? Para combater o espírito. Aonde vem o quê? Os pensamentos de destruição, os pensamentos assim: não vai dar certo, esse é o fim, pode desistir mesmo, não tem solução, não tem mais jeito. E aí você começa essa guerra na sua mente. Aí você vai decidir quem é que vai prevalecer. É a confiança em Deus ou o seu pensamento carnal, que está ali lutando para você abafar o poder de Deus na sua vida? Então é nesse momento que você precisa se levantar como um homem e mulher de fé e dizer assim: Senhor, eu confio em Ti. Eu creio que o Senhor está no controle da minha casa, da minha família. Eu creio que o Senhor está cuidando da minha empresa.
Eu creio, Senhor, que Tu és soberano sobre todas as coisas. E eu confio em Ti de todo o meu coração, Senhor. Fala para Deus isso. Quando você estiver passando, Senhor, eu confio. Uns confiam em carro, Senhor, mas eu confio toda a vida no Senhor. Amém? E a quarta e última coisa. Ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E para finalizar a história, que eu comecei a contar no começo, né? Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, é algo sobrenatural quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus nos guie. Quando nós silenciamos a voz da reclamação. Quando nós paramos de questionar a Deus. E quando nós confiamos, aí entra o poder do Espírito. Guiar a nossa vida na direção que nós precisamos ir. Guiar a nossa vida diante da situação do que nós precisamos fazer. O ônibus que eu peguei, ele só é um que passa, o 047 até. E a rota dele aí via estádio, vai para Taguatinga, depois vai Taguatinga Sul, Águas Claras dá uma volta. E foi esse ônibus que eu peguei. E aí eu estava, depois que eu cheguei em casa, desesperada, procurei, acalmei, fui ministrada pelo Senhor por essas palavras. E aí Ele me deu a estratégia: volte para a parada e fique lá esperando o ônibus. Você vai entrar no ônibus e você vai procurar o documento. Falei, Senhor, amém. Voltei e fiquei lá, no meio do sol quente. Porque quando o Espírito manda, nós temos que obedecer. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente escuta a voz do Espírito Santo e a gente fala assim, não é coisa da minha cabeça. Isso não vai funcionar. Porque nós estamos tão afogados na situação ali difícil que a gente está passando, tão frustrado com o plano que não deu certo, que a gente abafa a voz do Espírito Santo. E ali eu fui. E fiquei lá na parada. Já estava olhando, e aí o Espírito Santo continuando falando comigo. Eu, meu Deus, eu vou desistir. Já estava quase uma hora que eu estava lá esperando. E assim, eu falei, isso já passou, não vai passar. Espírito Santo, confie. Aí foi acalmei meu coração e falei, Senhor, amém. Então vou ficar aqui. Eu só saio daqui quando esse ônibus passar. A fé. E ali, lá vem, quando o ônibus avistou ali, passou. Eu falei, é agora. Entrei no ônibus. E aí eu falei assim, moço, com o cobrador, alguém encontrou uma identidade aqui com um cartão dentro? Ele ficou olhando assim pra mim, com a cara assim assustada. Eu falei assim, não, ninguém me entregou nada não. Aí o Espírito Santo, entra e procura. Eu falei, amém, Jesus, paga outra passagem. Eu paguei outra passagem, entrei. Falei, posso entrar para procurar? Ele falou, pode. Aí eu entrei e fui de encontro ao lugar que eu estava sentado. O ônibus, quem anda muito de ônibus sabe, né? Eu estava do lado contrário à saída principal, que você desce do ônibus, né? E aí eu fui exatamente para o lugar onde eu estava sentado. Quando eu cheguei lá, tinha um menino sentado. Eu falei, não vou perturbar esse menino, não. Aí eu fui lá, sentei atrás. E aí eu comecei a olhar debaixo assim do banco, onde eu estava olhando. Que aí muitas vezes a gente está tão com a mente ali no problema, que a gente esquece de olhar para outras direções. E aí eu falei, Senhor, adeus viagem. Acabou meu sonho, meus planos, foi totalmente frustrado. E eu olhando, não vi nada. Aí o Espírito falou assim, olha para o lado. Sabe quando você vai descer do ônibus? Quando você vai descer aquela escada ali, Tereza sabe, estou lá pegando, né, Tetê? Quando você vai descer do ônibus, a identidade estava ao lado daquela descida ali. E eu falei, como que isso aconteceu? Eu estava de um lado do ônibus, a identidade veio parar do outro lado. E o mais incrível que pareça, quantas pessoas entrou e saiu daquele ônibus ali? Quantas pessoas ali? E eu falei, quando eu olhei, eu achei! Aí o povo assim, que eu fiquei tão feliz, tão impactada com o que o Espírito Santo fez. E ali eu desci do ônibus e eu só sabia agradecer. E o Espírito Santo ministrando no meu coração. Quando nós silenciamos a voz da preocupação, da reclamação, da murmuração, o Espírito Santo guia. E quando o Espírito Santo nos guia, nunca vai dar errado. Sabe por que muitas coisas dão errado na nossa vida? Porque nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. E estava lá a identidade, e estava lá o cartão intacto no chão. Deus cegou os olhos das pessoas para não ver o cartão. E mais, o milagre é mais forte ainda, que o cartão que estava por cima não era a identidade. Então o cartão ali dando bobeira, bem na entrada do ônibus, e ninguém tocou no cartão. Ninguém viu, porque Deus, Ele queria me ensinar. Quando os nossos planos são frustrados, não significa que acabou.
significa que Deus sempre quer nos ensinar algo. E eu aprendi hoje que o melhor que nós precisamos fazer, que nós devemos fazer como igreja, é ouvir a voz do Espírito Santo, porque eles têm estratégias para nos revelar. Ele tem a direção certa para nos tirar do fundo do poço. Mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e permitir que Ele nos dê a direção certa. Amém? Lá no livro de João, para finalizar, lá no livro de João 16:3, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de ouvir. Ou seja, queridos, o Espírito Santo, ele tem um papel de nos consolar, mas ele tem um papel também de nos guiar. O Espírito Santo, ele quer guiar a nossa vida, ele quer guiar cada passo nosso, ele quer falar ao nosso coração o que devemos fazer, como devemos fazer, para onde ir, como agir diante de muitas situações que acontecem na nossa vida. Ele tem a direção correta para cada um de nós. Então hoje nós possamos aprender com essa palavra. Espírito Santo, eu não quero ficar mais batendo a cabeça na parede, sofrendo do jeito que eu estou sofrendo, sendo que o Senhor tem a solução para tudo, sendo que o Senhor tem o caminho que eu preciso ir, que eu preciso andar. Eu quero aprender a ouvir a tua voz e ser guiado pelo teu Espírito, pelo teu poder, porque Ele nos conduzirá a uma vida vitoriosa, porque é impossível alguém andar com o Espírito Santo e não ser uma pessoa vitoriosa. Não ser uma pessoa vitoriosa, porque é Ele que vai nos conduzir ao extraordinário, porque sem a direção do Espírito Santo, nós vamos continuar rodando em círculo e nada vai acontecer na nossa vida. A nossa vida vai continuar do mesmo jeito, entra ano e sai ano, tudo vai continuar do mesmo jeito, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer guiar a nossa vida em todos os aspectos. Ele quer te mostrar o caminho. Ele quer guiar você a toda a verdade. Ele quer falar ao seu coração o que você deve fazer e como fazer. Ele tem estratégias específicas para a sua vida, mas você precisa se permitir e deixar que Ele guia. Muitas vezes Deus vai bagunçar a sua vida, como aconteceu comigo hoje. Eu fiz tantos planos para hoje, estava tudo programado que eu tinha que fazer, mas a minha vida hoje foi porque Ele queria me ensinar a ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E resumindo, hoje à tarde já fui e já comprei a passagem, porque eu entendi que Deus estava me dando permissão para ir, né? Então, queridos, é isso, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo guiar a sua vida hoje, deixa Ele conduzir a sua vida, acalma o seu coração. Fala para essa pessoa que está do outro lado, acalma o teu coração. Para de ficar criando novela na sua cabeça, coisas que não existem. Para. Às vezes é necessário parar tudo para podermos ouvir a voz dEle. Nós precisamos aprender a voz do Espírito Santo de Deus. E aí sim, através disso nós conseguimos viver o extraordinário de Deus. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Creio que Deus falou ao seu coração hoje. Sabe aqueles momentos que você fica se sentindo perdido? Você recebe uma responsabilidade, você recebe um ministério, e aí você fica, o que eu vou fazer? Você está à frente de um GC, e aí você fica, o que eu vou fazer? Como que eu vou liderar esse povo? Você está no seu trabalho, e existem pessoas lá que precisa ser ganha, e aí você fica assim, e aí, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Você está com dificuldade financeira e você está aí, para onde ir? O que fazer? São tantos questionamentos que o que você precisa hoje é entender. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso hoje que o Espírito Santo guie a minha vida, guie os meus passos, me dê sabedoria, me ensina a falar, me ensina a agir, me mostra a direção certa, me mostra as estratégias que eu preciso para viver isso, porque eu não sei como viver, eu não sei para onde ir, o que fazer, mas com o Espírito Santo nos guiando,
e mostrando o caminho a qual nós devemos andar, tudo vai se tornar leve, leve. Sabe por que as coisas se tornam tão pesadas na nossa vida? Porque nós queremos carregar com os nossos próprios braços. E é realmente, enquanto nós fazemos isso, nós nos tornamos pessoas sobrecarregadas. Mas quando nós decidimos a confiar no Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, olha, eu quero que o Senhor seja o meu amigo. Eu quero que o Senhor me mostre o caminho a qual devo andar. Tudo vai se tornar mais fácil. Então hoje nesse lugar eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Você pode ficar